Olá, pessoal dos segundos anos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou, para quem não me conhece, para os alunos novos, eu sou o professor Cleiton Gentili, sou professor de História e de Sociologia de vocês, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ao segundo ano, aos nossos alunos veteranos aí do primeiro, aos nossos novos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra muito grande tê-los. Gostaria de que vocês ficassem muito à vontade, né, para sugerir, para questionar, para enviar as suas dúvidas. Nós temos aí o nosso contato via e-mail. Essa atividade será a primeira atividade, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre o mundo do trabalho em sociologia. Então esta aula é aula de sociologia, mas eu gostaria de deixar um recado do fundo do coração, que vocês continuem, não desistam, perseverem, coloquem acima de tudo o sonho de vocês de se formarem, o sonho de melhorar de vida, o sonho de cursar uma faculdade, né? Não desistam, tá? Nós sabemos que é difícil, que esse momento é um momento muito complexo, é difícil presencialmente, né? Ainda mais difícil nesse formato, né? Longe, um abraço virtual, enfim, mas que vocês não desistam, certo? Não desistam do sonho de vocês, certo? Agora, então nós vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou apresentar para vocês a minha apresentação aqui, vou compartilhar. Então, olhem só, gente. Basicamente, nas aulas de sociologia do segundo ano, nós vamos falar sobre o mundo do trabalho, né? Então, nesta aula, na aula número 1, nós vamos falar aí, vamos dar uma introdução sobre a origem do trabalho. Vamos ver que principalmente a percepção em relação ao trabalho vai mudando ao longo da história. Por exemplo, nós trabalhamos, né? Vocês trabalham. Na verdade, uma percepção hoje, atual, em torno do trabalho. Quem não trabalha, muitas vezes, né, para a sociedade é vagabundo, né? O trabalho, ele ocupa a nossa vida. Nós giramos em torno do trabalho, mas nem sempre foi dessa forma. No passado, vivia-se muito melhor sem essa história aí de que o trabalho enobrece o homem. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui o que é esse trabalho. É importante destacar que o trabalho, ao longo da história do homem, ele vai sofrer grandes transformações. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem, é uma imagem de índios tupi. Esses índios estão aqui cortando aí mandioca, né, beneficiando a mandioca para a produção aí de farinha, para a produção de alimentos. Como que era a organização do trabalho nessas comunidades tribais? Ou como é, né, a organização do trabalho nas comunidades tribais que têm mantido aí a sua cultura, porque hoje até índio garimpeiro existe, né? Nós vimos aí essa semana passada, coisa meio bizarra, mas enfim, as comunidades tribais, como que era o trabalho? Primeiro, o trabalho era algo diferente em relação ao trabalho, por exemplo, executado pelos europeus. Os índios, eles trabalhavam o mínimo necessário. Por quê? Eles não precisavam acumular riquezas. Não era necessário trabalhar para
acumular riqueza e comprar um tostão de terra. Então, existia uma relação diferente. Você trabalhava para a sua sobrevivência. E isso era fantástico. Por quê? Porque o índio ele dedicaria a sua vida a contemplar a natureza, a se relacionar de forma mais próxima com a natureza e não com o mundo do trabalho como nós fazemos hoje. Então, olhem só, os trabalhos tribais, eles eram divididos, né, as atividades, elas eram divididas muitas vezes em sexo e idade. Então, alguns trabalhos eram feitos por mulheres, outros trabalhos feitos por homens. Por exemplo, as mulheres, os homens, tinham a função de derrubar árvores para a produção de canoas, para a produção aí de alimentos. As mulheres, elas semeariam a terra, elas colheriam o alimento, elas ficariam responsáveis pelas atividades domésticas, mas esses trabalhos, eles eram compartilhados, né? Então, homens e mulheres acabavam dividindo essas tarefas. Então, há uma diferença aqui do mundo do trabalho ocidental, civilizado. Nós trabalhávamos aqui, enquanto indígenas, o mínimo necessário, porque nós não precisávamos acumular riqueza. E olhem só, aqui, pessoal, essa imagem, ela, primeiro, tem uma informação importante. A palavra trabalho vem da palavra latina, do latim, tripalium. O que é o tripalium? Pessoal, o tripalium é essa máquina de tortura. Você tem uma viga, certo? Fixada na terra e um X. E essa era a forma que o Império Romano tinha de castigar as pessoas, de condenar as pessoas à morte, por exemplo. Então, criminosos, escravos que haviam fugido, inimigos do Império Romano, eles eram castigados inicialmente no tripalho, mas lá no Império, mais lá na frente, eles vão mudar o tripalho e vão começar a castigar em formato de cruz, justamente para economizar aí matéria-prima. Então, Jesus Cristo, que foi crucificado pelo Império Romano, ele foi crucificado em uma cruz que foi melhorada, né, que era uma forma de tortura que foi melhorada, que foi aprimorada em relação ao antigo sistema, ao antigo equipamento de tortura que era o tal do tripalho. Então, olhem só, isso é importante destacar, galera, que para gregos e romanos, trabalhar era algo mal visto. Trabalhar era algo para pessoas embrutecidas, para pessoas pouco inteligentes, para os pobres, para os escravos. Então, no período da antiguidade, o trabalho era associado como algo muito ruim, como algo muito que degradava o espírito humano, que degradava o ser humano. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos aqui cidadãos, que são gregos, que faziam o uso do ócio, ou seja, eles não trabalhavam, e, portanto, eles vão se dedicar à criação da política, da filosofia, da economia, da matemática, né? São esses caras que não trabalham e que terão tempo para produção intelectual. Então, para eles, atividades, trabalho era algo ruim. E aqui nós temos um trabalhador, né, sendo aí censurado por esses cidadãos, né? Aí vem a Idade Média. Como que vai se dar esse trabalho? Primeiro, é importante entender que a Idade Média é o período entre 476 e 1453. Quase pertinho aqui, olhem só, do descobrimento do Brasil. Como que a sociedade medieval, que é aquela sociedade que vivia em castelos,
a sociedade em que nós tínhamos a maioria formada por camponeses, enfim, uma sociedade que você tem cavaleiros, príncipes, princesas, etc., guerras, né, de espada, escudo, tal. Como que a sociedade da Idade Média estava organizada? Nós tínhamos 3 classes sociais, chamadas estamentos. Essas 3 classes sociais, elas eram divididas em nobreza, certo? Os nobres, que eram ricos proprietários de terra, o clero, a Igreja Católica, que, assim como a nobreza, tinha muito conforto, muito luxo. Eles dois aqui, ó, a nobreza e a igreja, não pagavam impostos, ao contrário, eles cobravam impostos. E aí nós temos os servos, os camponeses, que eram de fato quem trabalhava, né, quem produzia riqueza, quem pagava muito impostos. Então, aqui, o trabalho está associado a algo muito ruim, né? Então, por exemplo, no Primeiro Testamento, quando a Eva morde a maçã, Adão e Eva eles são expulsos do paraíso e terão que trabalhar. Isso significa que a própria igreja, o clero, enxergava o trabalho como algo terrível, como uma forma de penitência, de pagamento de pecados. Os servos, que eram a grande maioria, eles tinham que produzir, tinham que trabalhar de sol a sol, forçado por seus patrões, né, nobres e a igreja, e pagar impostos. Aqui, olha, eu coloquei, né? Então, aqui está a igreja, certo? É um clérigo aqui muito bem vestido. Aqui está o nobre, que se dedicava aí à guerra, à proteção, né, dos castelos. E aqui nós temos um camponês que trabalhava de sol a sol, gente. Aí, pessoal, vem a reforma protestante, né, de Martinho Lutero. Lá no século XVI, Martinho Lutero, 1517, ele vai fixar o que ficou conhecido, né, como as 95 teses contra a Igreja Católica. Então, ele começa a afirmar que, por exemplo, a venda de perdão de Deus, que a Igreja ela tinha como uma sistemática, né? Então, você tinha pecados, uma forma de você resolver o seu problema perante Deus era pagando. E aí, o Martinho Lutero ele vai combater isso e também ele vai começar a valorizar a questão do trabalho. Então, começa a existir uma mudança aqui, gente. Então, aqui, a partir da Reforma Protestante, não trabalhar passaria a ser visto, então, como preguiça, como ócio, como pecado. Preguiça que passa a ser enxergada como um pecado. O trabalho, dentro dentro do conhecimento filosófico religioso, tanto católico como cristão, o trabalho passa a ter uma condição de libertador. Ele passa a humanizar o ser humano. Então, é necessário trabalhar para evitar o pecado aí da preguiça. Essa percepção, gente, da importância do trabalho vai ser tratada, reforçada por escritores, por teorias, apoiada principalmente por uma classe social que está se fortalecendo e que está se beneficiando do trabalho dos mais pobres, que é a burguesia. Então, olhem só, houve uma mudança. Na Antiguidade, na Idade Média, nós temos aí uma percepção muito negativa do trabalho. Não trabalhar é que era humano, que dignificava o homem. A partir do período moderno, nós temos uma mudança, que é justamente a importância de se trabalhar. E aí, olhem só, galera, vem a Revolução Industrial em 1750, lá na Inglaterra, e essa Revolução Industrial, a partir de 1750, ela começa a
a fazer uma grande revolução. Por quê? Não é à toa que ela é chamada de Revolução Industrial. Ela vai começar a produzir mercadorias de forma sistemática e de forma muito rápida e em grandes quantidades. E aí é importante o emprego dos trabalhadores. Então, nós teremos aí a criação de um contingente enorme de trabalhadores desempregados, que eles eram empregados nas indústrias de forma muito precária, trabalhando horas a fio, ganhando salários miseráveis. Será um período de salários que mal davam para sobreviver. As máquinas, elas trarão, principalmente as máquinas a vapor, elas vão triplicar a produção e elas trarão um novo fenômeno, a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, certo? E aí, olhem só, galera, como era necessário criar, né, essa mentalidade de trabalho, a educação das crianças, elas começam a ser trabalhadas. Então, dentro do imaginário infantil, a burguesia ela vai se preocupar em justificar, em criar os futuros trabalhadores. E aí nós temos algumas historinhas que vão ser contadas, né, para as crianças, lá de 1750 em diante, que vão incentivar a infância ao trabalho. Por exemplo, Os Três Porquinhos, né, que é uma produção aqui, olha, lá do século XVIII, que vai reforçar a importância, né, do trabalho no imaginário das crianças. O porquinho que vence o terrível lobo mau é aquele que vai trabalhar mais, é aquele que vai produzir a casa de alvenaria. Aí nós temos uma outra história que está nesse contexto da Revolução Industrial, que é a historinha lá da cigarra e da formiga, né, do francês Jean de La Fontaine. Então, essa história conta que a cigarra fica cantarolando na época do verão, enquanto a formiga trabalha. Quando chega o inverno, a cigarra ela passa um sufoco porque não trabalhou. Ou seja, a ideia de colocar na cabecinha aí das crianças que trabalhar é fundamental para se dar bem, trabalhar é fundamental para ser feliz. E aí, galera, chega então a linha de montagem. Aqui é um fenômeno criado por um cara chamado Henry Ford. Lá no início do século XX, em 1910, ele tem uma sacada, uma ideia de criar uma linha de montagem em que uma esteira rolante, né, conduziria lá um chassi, e aí os trabalhadores, eles vão executando atividades rotineiras, né, vão montando, né, aquele veículo, certo? E aqui nós temos a inauguração aí do Fordismo, que dura até os dias atuais, né? Então, o Fordismo é essa ideia de produzir cada vez mais rápido, né? Em cada vez mais quantidade, resultando aí no barateamento dos produtos e no lucro dos empresários. Aqui, olhem só, eu trouxe para vocês a imagem de um filme chamado Tempos Modernos, feito aí pelo Carlitos, né, o Charles Chaplin. E esse filme, Tempos Modernos, que eu espero passar um trechinho para vocês, ele vai fazer uma crítica justamente à linha de montagem, ele faz uma crítica ao Fordismo. O Carlitos, de tanto trabalhar, ele pira, ele fica maluco, né? E aí é uma crítica que Charlie Chaplin faz à forma como nós trabalhamos até hoje, até os dias atuais. O resultado de tudo isso, galera, vai ser o surgimento de uma nova classe. Essa nova classe, ela vai receber o nome dado por Karl Marx de proletariado. Quem que era esse proletariado? Proletariado era os trabalhadores das fábricas. Então, o proletariado é esse trabalhador que executa um trabalho ininterrupto, muitas vezes
16, 18 horas sem parar, de segunda a segunda, e que ganhava um salário miserável. E que tornou, por exemplo, o Henry Ford um bilhardário, né? Então, aí nós teremos, o Karl Marx ele vai afirmar que nós teremos a inauguração de um conflito entre classes. O proletariado, que quer condições de vida melhores, e a burguesia, que deseja maximizar, aumentar os seus lucros, explorando até a última gota de suor dos trabalhadores. Certo? É isso, gente. Então, desejo que vocês tenham aí um sucesso na atividade. Se tiverem qualquer dificuldade, podem escrever um e-mail para o professor, eu respondo, talvez eu não consiga responder imediatamente, mas eu vou responder, fiquem tranquilos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente!